Antes de iniciar o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos sortear 10 camisas oficiais do Flamengo, então não esqueça de se inscrever no canal. Depois de 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira. Os atletas fizeram academia e exercícios físicos e técnicos no campo. Alex Sandro, ausência na vitória por 2-0 sobre o Bahia devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita, fez tratamento nesta quarta-feira e não foi a campo. Apesar disso, ele não preocupa para os jogos pós-data FIFA, contra Fluminense e Corinthians, nos dias 17 e 20, respectivamente. Quem também treinou sem limitações foi Wesley, que, apesar de ter levado a mão à coxa esquerda antes de ser substituído contra o Bahia, não sofreu lesão. O elenco do Flamengo treina nas manhãs de quinta, sexta e sábado. No domingo, o grupo ganha uma folga e se reapresenta na segunda. A próxima partida do Flamengo está marcada para 17 de outubro, contra o Fluminense, às 20 horas, de Brasília, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 dias depois, o time faz o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 16 horas, de Brasília, na Neoquímica Arena. Um dos destaques do Flamengo na temporada, Luiz Araújo ainda está muito distante do retorno às partidas. O jogador sofreu uma grave lesão de cartilagem no joelho direito e, num panorama otimista, ficaria à disposição de Felipe Luiz somente na última semana de novembro. Ou seja, teria condições de jogo entre a 35ª e a 36ª rodada do Brasileiro. Luiz Araújo fraturou a cartilagem do joelho direito em 15 de setembro, no primeiro tempo do empate por 1-1 com o Vasco. Após passar por cirurgia, estabeleceu-se que o camisa 7 passaria por um período de 6 semanas de fisioterapia sem impacto. Em outras palavras, o atleta ainda não sai da maca. Nos últimos dias, começou a usar muletas e a colocar o pé no chão, o que, no vocabulário dos médicos, quer dizer que se encontra num estágio de recuperação a meia carga. Quando estiver liberado, Luiz Araújo ainda passará por trabalhos internos e fazer o recondicionamento no campo. Embora o Flamengo o veja como um atleta que se recupera rapidamente devido à dedicação ao que lhe é recomendado, internamente há um pessimismo em relação à utilização dele em campo por Felipe Luiz ainda em 2024. Como a expectativa é que fique à disposição de Felipe somente no fim de novembro, Luiz ainda enfrentaria a questão da falta de ritmo e no máximo ganharia minutos. Se o Flamengo estiver brigando pelo título, imagine-se que o treinador opte por atletas prontos fisicamente. Antes de se lesionar, Luiz Araújo, de 28 anos, vivia um dos melhores momentos da carreira. Com 50 partidas, era um dos principais garçons do time, com 10 assistências, e ainda somava 6 gols marcados. Felipe Luiz mudou o ambiente e o estilo de jogo do Flamengo, mas pode influenciar outra questão importante, o futuro de Gabigol. Não só Marcos Braz e Bruno Spindel, entusiastas da permanência do atleta na Gávea, querem um entendimento. O presidente Rodolfo Landim, que travou a assinatura da renovação por 5 temporadas, acordada em outubro de 2023, por não concordar com os termos, admite a pessoas próximas a possibilidade de esticar a relação. O Flamengo não mudou a proposta de renovação por mais uma temporada com 50% de reajuste salarial, oferta que foi recusada por Gabigol, cujo contrato vence em dezembro deste ano. Mas um melhor aproveitamento do camisa 99 dentro da equipe titular faz Landim acreditar em um entendimento. Claro que, sob a ótica da diretoria rubro-negra, essa mudança de panorama depende de boas atuações e gols do atacante. Dentro do departamento de futebol, há um consenso de que Gabigol está em crescimento desde que Felipe Luiz assumiu a equipe. Contra o Corinthians, o jogador quase fez um golaço e teve um gol anulado por impedimento. Em entrevista à jornalista Raíza Simplício, o vice de futebol Marcos Braz disse que há um desejo mútuo pela permanência de Gabigol. Além disso, o dirigente afirmou que a chegada de Felipe Luiz traz um novo gás para o atacante. Eu tenho certeza de que o Gabigol quer ficar, ele ainda não assinou com nenhum time. Se o Flamengo não comunicou que não o quer, deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação. É aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo, risos.
Claro que com Felipe Luiz você tem novos ares e de repente a gente enxerga que pode ter uma renovação. Se nos últimos meses Gabigol e Flamengo não falavam a mesma língua, e Marcos Braz chegou a tratar a renovação como pouco provável, a história era diferente há exatamente um ano, em 7 de outubro de 2023. Na ocasião, o departamento de futebol e os representantes do atleta chegavam a um entendimento por uma renovação por 5 temporadas, com reajuste salarial de 50% e generosas luvas. As partes chegaram a brindar o acerto, mas Rodolfo Landim acabou travando o negócio por entender que a performance esportiva do jogador não estava compatível com os termos acordados. Além disso, pesava contra Gabigol a questão da tentativa de fraude a um exame antidoping surpresa, que resultaria em suspensão de 2 anos em março. Posteriormente, a defesa do jogador recorreu, e ele passou a atuar sob efeito suspensivo. Em junho, o empresário Júnior Pedroso participou ao vivo do Seleção Sport TV e demonstrou seu descontentamento com a situação de Gabigol no Flamengo. O agente disse que ele e seus sócios estavam trabalhando para encontrar um novo clube para o jogador na janela do meio do ano. O atacante chegou a receber um pré-contrato do Palmeiras. Desde que assumiu o cargo de treinador, Felipe Luiz teve algumas conversas individuais. Chamou vários atletas para bater papo, mas deu atenção especial a Gabigol. Em todas as entrevistas coletivas concedidas, reafirmou que dará oportunidades e que acredita em uma reviravolta do ex-companheiro. Gabigol sempre deixou claro a pessoas próximas que precisa de uma sequência de jogos com muitos minutos para poder voltar a jogar em alto nível. Do dia 29 de setembro em diante, teve sua primeira sequência de 3 jogos como titular em 2024. É verdade que contra o Atlético PR Tite escalou uma equipe alternativa, mas posteriormente, já com Felipe, ele iniciou os jogos contra Corinthians e Bahia. Apesar das chances desperdiçadas, o entendimento interno é que o jogador evoluiu em termos de ritmo. A movimentação é diferente, e ele começou a ser utilizado corretamente, na visão das pessoas que comandam o futebol. Com o apoio de Braz, Spindel e Felipe Luiz e uma expectativa de dias melhores por parte do presidente Rodolfo Landim, Gabigol e Flamengo veem um namoro que parecia fadado ao fim ganhar uma nova esperança de que uma boa discussão de relacionamento, pode resolver tudo. Manifestações existem dos dois lados. No sábado, antes de pegar o Bahia, Gabigol postou a música Antes, de Matuê, quem dera eu pudesse voltar como era antes. Fizemos 5 anos parecer um instante. Como pano de fundo da postagem, havia uma arte em que ele simulava uma conversa no Instagram com as seguintes palavras: quando ninguém acreditava mais, a nossa história se fez. E encerrava com um emoji do muque, alusivo à tradicional comemoração. O que você achou do vídeo? Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscreve no canal. Um abraço.